E nós seguimos na pauta de economia porque os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira e o déficit nas contas externas recuaram nos primeiros 8 meses deste ano. Segundo o Banco Central, o investimento direto teve queda de 36% para 37 bilhões e 900 milhões de reais, parcial de 2023. No mesmo período de 2022, o investimento estrangeiro registrado foi de 59 bilhões de reais. Esses resultados mostram que os investidores estrangeiros não estão confiantes nos argumentos de Lula no exterior. Recentemente, falando para investidores em um evento em Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU, o presidente disse que o Brasil não oferece riscos. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo, nosso repórter especial de economia aqui da Revista Oeste. Os investidores estrangeiros não estão lá muito confiantes com o Brasil, né, Carlo? Os investimentos aí tiveram uma queda de 36% desde a posse de Lula. O que ajuda a explicar aí os investidores estrangeiros correndo do Brasil, hein, Carlo? Pois é, Paula, boa noite para a bancada super qualificadíssima e a nossa audiência também maravilhosa. Boa noite a todos e o que explica? Explica o fato que ele sabe fazer contas, né, Paula? Investidor estrangeiro não cai na lábia do Lula e sabe muito bem fazer as contas e conseguiu prever aquilo que a gente está vendo hoje, que o Rodrigo muito bem explicou, muito bem mostrou, ou seja, aqui estamos indo em direção de um desastre fiscal. Isso era previsível já nos primeiros 6 meses do mandato do Lula. Os dados macroeconômicos, os números estavam se deteriorando progressivamente mês a mês. O gasto público no Brasil cresceu de forma expressiva, se me falha a memória, quase 40% nos primeiros 7 meses do ano. A arrecadação está diminuindo, ou seja, tudo indicava, como a gente está vendo agora, em 3 meses do final do ano, um rombo fiscal gigantesco. As previsões indicam um rombo entre 130 e 150 bilhões de reais, mas a má notícia que trago hoje é que o governo tem, em tese, até 216 bilhões de reais de margem para poder gastar, porque a PEC fura-teto, que o Rodrigo lembrou, prevê que o governo possa chegar até 216 bilhões de reais, ou seja, 2% do PIB no primário, isso sem contar depois os juros que deve pagar em cima da dívida pública. O governo poderia gastar, então, até 216 bilhões de reais a mais do que o balanço, né? Ou seja, um déficit de 216 bilhões de reais no primário. Agora, o que acontece? Os investidores estrangeiros sabem que esse resultado é o prelúdio de inflação mais alta, aumento da arrecadação, ou seja, aumento da carga tributária, uma desaceleração da economia e, eventualmente, uma fuga de capital que poderia desvalorizar a moeda. Então, eles já estão se preparando e estão colocando menos dinheiro no Brasil. Lula foi falar em Nova York, agora em setembro, para tentar convencer os investidores estrangeiros a colocar os seus recursos no Brasil, mas em agosto eles já tinham reduzido o fluxo de 57%. No acumulado dos primeiros 8 meses, a redução é um pouco menor, 36%, mesmo se bastante importante. Mas em agosto foi quase uma fuga de capitais. Agora, o Brasil tem um risco nesse ano de ter uma contração, uma diminuição importante do fluxo de investimentos gringos por causa dessa desconfiança, dessa falta de credibilidade que o governo está passando para o mundo. E terminando, só lembrando algumas coisas que o governo fez, Paula, além de gastar sem freio. Um exemplo, paralisação das privatizações, tentar reverter aquilo que já foi feito no passado, como, por exemplo, a Eletrobras, tentar reverter o marco legal do saneamento, utilizar o BNDES de novo como alavanca para as empresas amigas do rei, o Banco dos BRICS para apoiar os companheiros na Argentina, entre outras coisas. Além, claramente, de gafes, ou, na verdade, quase delitos a nível internacional, como ao apoio ao Vladimir Putin, no caso da guerra da Ucrânia, e a declaração que Putin não seria preso caso viesse ao Brasil, mesmo se o Brasil assinou o Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional. Então, tudo isso cria uma enorme mancha na imagem do Brasil e acaba afetando diretamente as contas brasileiras, contas externas, as contas públicas e a vida do brasileiro no dia a dia.